Outra vez no livro de Josué, capítulo 3, estaremos repetindo uma escritura já há vários cultos passados. Josué, capítulo 3, versículo 2. Está escrito assim na palavra do Senhor: E sucedeu, ao fim de 3 dias, que os oficiais passaram pelo meio do arraial e ordenaram ao povo, dizendo: Quando virdes a arca da aliança do Senhor vosso Deus, e que os sacerdotes levitas a levam, partireis vós também do vosso lugar e seguireis. Amém. Amém. Senhor Jesus, Tu, como o Deus Todo-Poderoso, que criaste todas as coisas por Jesus Cristo e que nos elegeste nele mesmo antes da fundação do mundo, Tu prometeste que nos últimos dias revelaria Teu plano e as coisas que estavam em secreto, em oculto, na grande mente infinita, Tu revelaria para os Teus filhos e traria esta mente de Cristo para a Tua igreja, para que então ela pudesse pensar como o Senhor pensa, falar o que o Senhor fala, dizer unicamente o que o Senhor diz. E estamos dependendo disto agora, Senhor, e pedimos que no momento como este, tudo que é homem, tudo que é natural, tudo que é nosso, que isso caia por terra e que o dom divino, que o Senhor mesmo possa entrar em atuação em nosso meio e circuncidar os nossos lábios, os nossos ouvidos, e pode criar, gerar no nosso meio uma atmosfera tão sobrenatural que possamos estarmos além deste tempo presente e subirmos um passo a mais no nosso degrau, na subida, galgando os degraus da fé, e possamos captar o pensamento divino, a essência divina nesse instante, aquilo que é unicamente, genuinamente a pura palavra do Senhor, porque veio diretamente de Ti, e que possamos alcançar isto, Pai, e que nossas mentes sejam renovadas, que o nosso espírito possa estar em contato com o Espírito Eterno, e que este Espírito Santo possa testificar dentro de nós que nós somos filhos do Senhor. Amém. E que isto possa vir através de um confrontamento com a Tua palavra, através, ó Deus, de fazermos um paralelo com isto, entre nós e a palavra do Senhor, e vermos até que ponto estamos dispostos a deixar que esta palavra seja escrita nas tábuas de carne do nosso coração, ou melhor dizendo, no nosso próprio entendimento. No nome de Jesus, Teu Filho, suplicamos a Tua dádiva, a Tua bênção, a Tua ajuda nesta hora, para a Tua glória. Amém. Amém. Podeis sentar, irmãos. Este será o culto de número 32, sobre o nosso estudo do livro de Josué. Não necessariamente vamos ler todo o livro de Josué, mas quem sabe terminaremos a nossa série, que já está na 3ª fase, indo já para o seu final. Não sei quantos cultos teremos pela frente ainda, mas talvez ficaremos apenas nesses primeiros capítulos do livro de Josué, porque o importante não é tudo o que está escrito no livro de Josué, mas o que tudo o que está escrito representa para nós nesse tempo final. Mombrana disse que viria uma era efesiana, e ele apresenta o que acontece dentro desta era efesiana, quando um grupo de pessoas que foi ordenado por Deus antes da fundação do mundo, ele chama isto de uma super raça, um super povo, uma super geração. Ele chama inclusive de uma nova geração, porque a geração antiga precisa morrer, porque esta nova geração sai da geração anterior, sai da geração antiga. Não estamos falando dos anos 80, 70 ou 50, ou seja o que for. Estamos falando do tempo, de um acontecimento que teve no período de Israel, quando saiu um grupo de pessoas do Egito em direção à Terra Prometida. Então, claro que estamos falando de um período de tempo dentro da história, quando um grupo de pessoas foram despertados para se livrarem do sistema da denominação e caminharam por um deserto de experiência para entrar na sua Canaã, que é o Espírito Santo. Então é disto que se trata o livro de Josué, é disto que se trata o livro de Efésios. Por isso o livro de Efésios está destinado para os eleitos de Deus, para aqueles que foram predestinados por Deus desde antes da fundação do mundo,
para aqueles que podem receber o ministério do tempo final, onde o próprio Deus trabalharia através de apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres para aperfeiçoamento do santo, haja visto que é nesta era efesiana onde é feito o acabamento, o complemento, a pedra de coroa entra em cena, porque isto é para um edifício que está completo e acabado e todas estas coisas. Então, por isso, temos que entender que essas coisas não são para principiantes, temos que entender que isto é para aquelas pessoas que estão destinadas a cruzar o Jordão, estão destinadas a possuir a terra, e estão já dentro da terra expulsando os adversários, se livrando de tudo aquilo que é próprio, de todos os eus, como eu sempre costumo dizer. Mas, eu creio que no culto anterior desta série nós falamos sobre chegando todos à unidade da fé. Chegando todos à unidade da fé. E falamos sobre o que seria alcançar a perfeição. Então agora vamos falar um pouquinho sobre a colocação da palavra. A colocação da palavra. Porque uma vez que nós sabemos o que é a palavra e sabemos aonde ela está, então precisamos saber se isto está em nós, se estamos nos tornando, ou se estamos em processo, ou nos tornando parte da palavra, a ponto dela estar escrita em nossas vidas, a ponto de nos tornarmos a palavra viva, a palavra encarnada em corpos de carnes outra vez, a ponto de podermos sermos chamados de Messias, pequenos Messias, os ungidos, sabe? Não os ungidos dos últimos dias, os ungidos de uma forma errada, incorreta, mas aqueles que verdadeiramente são participantes da natureza divina e por isso se tornam Cristo, porque a unção de Deus vem sobre eles. E Paulo disse: vós tendes a unção dos santos e sabeis de tudo. Amém? Amém. Então precisamos realmente saber, porque esta unção tem vindo para nos ensinar, para nos corrigir, para nos colocar na direção que devemos tomar. Então a colocação da palavra, isto está neste versículo que você acabou de ler aqui, de Josué 3, versículo 2. E sucedeu ao fim de 3 dias que os oficiais passaram pelo meio do arraial e ordenaram ao povo, dizendo: quando virdes a arca da aliança do Senhor vosso Deus, e que os sacerdotes levitas a levam, partireis vós também do vosso lugar e seguireis. Nós já pregamos com este mesmo versículo e precisamos pregar mais um pouquinho com esse versículo de novo. Entenda que foi dito quando eles chegaram na margem do Jordão, eles pararam e disseram: por 3 dias vamos descansar aqui. E claro que este período de 3 dias foi o suficiente para muitos decidirem a ficarem por ali mesmo e tomarem a sua decisão. Mas, ao fim de 3 dias, passou esses oficiais dizendo ao povo que não importa o quanto que é bonito, legal, gostoso estarem acampados às margens do Jordão. Imagine você depois acampar na beira de um rio, o que vocês acham? Quem queria mais sair ali? Mas quando você começa a ficar acomodado num lugar e achar que está tudo bem, que está bom assim, que não precisa de nada mais, seria maravilhoso ficarmos aqui, bom é estarmos aqui, como disse Pedro no Monte da Transfiguração. Mas daí a pouco passa, os oficiais, eles tinham um ofício a cumprir, eles tinham um trabalho a realizar, e eles começaram a gritar com o povo: olha, vai acontecer algo. Os sacerdotes vão agarrar a arca da aliança e eles vão se dirigir para o Jordão. Então, quando isto acontecer, vocês não tenham nada aqui por importante. Nada aqui deve se tornar importante para vocês. Vocês não devem se firmar aqui. Cercado de cabras ou de ovelha que vocês montaram tem que ser desfeito. As tendas do acampamento tem que ser desfeito tudo, mas só por 3 dias. Todo o trabalho que tivemos apenas por 3 dias. Sim, Deus estabeleceu que era 3 dias. E não adianta nada mais que isso. O profeta do Senhor, na mensagem: como fui com Moisés, assim serei contigo, no parágrafo 95, ele diz: não me importa o que vocês pensam. Deus disse 3 dias. Vamos atravessar e vamos atravessar. Vamos atravessar em 3 dias. Mensagem: como fui com Moisés, assim serei contigo. Parágrafo 95. Então, claro, se terminou o prazo que Deus disse, estavam os oficiais agora gritando: a arca vai sair do seu lugar, os sacerdotes estarão levando. Então vocês levantem-se e partam também, saiam do vosso lugar. Irmãos, esse grito, vamos dizer assim, esta aclamação desses oficiais,
Isto sempre está soando por aí afora. Mas as pessoas parece não acham importante, não dá muita importância quando a coluna de fogo se move. E quando a coluna de fogo se move, eles já estão estabelecidos, já formaram uma denominação, já criaram ali suas doutrinas, eles preferem ficar ali. E esse foi o erro dos luteranos, quando a coluna de fogo moveu um passo a mais, e eles ficaram com a mensagem de Lutero e não quiseram nada mais. Então Deus mandou John Wesley com outra mensagem, com um prosseguimento, e eles disseram, são fanáticos, estão doidos, vê? E, no entanto, Deus seguiu adiante. E quando veio a mensagem, quando veio outra coisa a mais da mensagem de Wesley, os wesleyanos olharam e disseram, são loucos, estão doidos com essas novas religiões, com essas novas doutrinas que está aparecendo. Não é nada novo, é que Deus derramou mais um pouco, Deus deixou respingar mais um pouquinho, né, do alimento do céu, e Deus seguiu adiante. Eles ficaram atrás, sempre ficaram à margem e não tomaram toda a promessa. Então o que acontece nos últimos dias é um clamor tão tremendo, tão grande da parte de Deus, é um grito da águia tão grande, que isto desperta, mas só desperta os eleitos, e eles, quando veem a arca se movendo, eles dizem, sabe de uma coisa? Não importa se pai fica para trás, se mãe fica para trás, não importa mulher, não importa filho, não importa nada disso, eu quero seguir a palavra, e quem quiser também me siga. Vê? Agora, quando o diabo cega o homem, quando o diabo cega a mulher, eles fazem tudo, eles de uma forma, como vem uma cegueira espiritual tão grande, que eles seguem qualquer erro, eles seguem qualquer dogma, qualquer pensamento humano, sem nem sequer examinar se aquilo é a verdade ou não. Eles seguem aquilo cegamente. Mas quando Deus revela a sua palavra, o homem sempre questiona e diz, será que é isto? Será que é isso mesmo? Então os oficiais começaram a gritar, quando vocês virem a arca se movimentando, e os sacerdotes levitas a levam, partirei vós também do vosso lugar, e seguireis. Então nós vamos entender um pouquinho sobre isto, o que é fazer esta colocação da palavra. Esta palavra colocação significa ato ou efeito de colocar, ou ato ou efeito de colocar-se. Disto trata aplicação. É uma forma de aplicar, é uma forma de posição, entrar em posição, colocar no devido lugar. Mas no caso, quando se trata da colocação da palavra, dentro deste contexto aqui, você pode perfeitamente entender que a palavra do Senhor ia na frente. E era necessário que eles deixassem que ela estivesse em sua frente. Mas não adiantaria nada eles dizerem, a arca pode seguir na frente, e eles não seguirem. A coisa estaria bem colocada se a palavra estivesse na frente, se a arca estivesse na frente, e eles seguindo a palavra, sem passar na frente da palavra e sem ficar para trás, mas no meio, seguir aonde a palavra pisa, aonde ela diz, você diz a mesma coisa. Onde a palavra diz assim, diz o Senhor, você diz também, Deus disse isso. Então é o assim diz o Senhor fluindo através de você. Você estará colocando ali a palavra de Deus em primeiro lugar. Então entenda-se o nosso processo nesse aprendizado é deixando para trás Egito, deixando para trás prodígios e maravilhas pelo deserto, deixando para trás até mesmo a água da rocha, deixando para trás todas as peregrinações, deixando para trás Gileade, o lugar do bálsamo, deixando para trás até mesmo o batismo do Espírito Santo, que o William Branham disse, isto ainda é um dom temporário. Então nós temos que realmente encontrar a totalidade de tudo isto, porque o batismo do Espírito Santo te abre a porta para o Espírito Santo mesmo. E esta última fase, ou vamos dizer assim, a interjeição, ou a colocação, ou a penetração, algo que encaixa no outro, vamos dizer assim, da pedra de coroa na noiva, na igreja, isso só poderá vir para aqueles que realmente cruzam o Jordão, morre, deixa-se para trás, entra do outro lado e luta por cada palmo do terreno para possuir aquilo que é seu por promessa. Isto é o Espírito Santo, veja, mas para que isto aconteça, você tem que colocar a palavra de Deus em primeiro lugar. Só cruza o Jordão quem coloca a palavra de Deus em primeiro lugar.
Jesus disse em Mateus capítulo 6, versículo 33, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Isto é a palavra do Senhor. O profeta do Senhor orou na mensagem, a palavra falada é a semente original, primeira parte, parágrafo 300. Ele diz: Deus Pai, seja misericordioso agora, e que todos nós possamos estar seguros na arca e estar prontos para a chuva tardia. Nós pedimos isto no nome de Jesus. Amém. O que é que o irmão Brano estava pedindo aqui neste culto, neste sermão? Ele estava pedindo segurança. Ele estava pedindo segurança, dizendo que só poderia estar seguro se estivesse na arca. Por que será que fez esta oração? Deus Pai, seja misericordioso agora, e que todos nós possamos estar seguros na arca. Pois bem, nós não estamos falando agora da arca de Moisés, sendo que lá também eles estavam seguros. Mas a arca de Moisés não é aplicado para a noiva, porque a aplicação para a noiva, o tipo da noiva está em Enoque e não em Noé. Mas aqui ele faz esta oração que todos nós possamos estar seguros. E esta segurança, segundo suas palavras, viria de acordo com a misericórdia de Deus. Lembra quando pregamos sobre o Pai das misericórdias? O Deus de toda consolação? Pois bem, esse Deus de toda consolação nos traz um consolo nos últimos dias. E o consolo dos últimos dias para este remanescente, esta semente eleita e predestinada, que estaria vivendo no pior tempo da história do cristianismo, onde os dois espíritos seriam tão parecidos que, se possível, o espírito inimigo enganaria até mesmo os eleitos. Então nós temos que estar em um lugar seguro, e temos que estar debaixo desta misericórdia de Deus, e este lugar de segurança. Então temos que saber o que é esta arca para nós, nesse tempo que nós estamos vivendo, porque lembre-se, o consolo que viria para os últimos dias. Paulo fala sobre isto quando ele fala sobre o quê? Ele diz, porque a trombeta soar, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, voz de arcanjo, trombeta de Deus, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós que estivermos vivos seremos arrebatados para estar com Ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. E ele termina dizendo: consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Então disto se trata o que acontecia no tempo do fim. Ali está se tratando sobre o rapto, sobre o arrebatamento. E quando você sabe que uma das fases do rapto é um alarido, e que este alarido é uma mensagem, então temos que entender em que parte do arrebatamento nós estamos, e se é este ou não o tempo de obtermos este consolo do alto. E este consolo nos deixa seguros, assegurados em Deus. Disto trata esta oração que ele fez aqui. Deus Pai, seja misericordioso agora, e que todos nós possamos estar seguros na arca e estar prontos para a chuva tardia. Nós pedimos isto no nome de Jesus. Amém. Bem, se você está pronto para a chuva tardia, se você está pronto para obter da parte de Deus esta chuva de ensinamento que viria no último tempo, no último instante, quando parece que não ia haver mais nada disso e tudo indicava que a semente era para morrer, que não havia mais chuva nem nada, porque a coisa foi se tornando cada vez mais esquisita e as pessoas foram perdendo gosto pela verdade, e ao invés de se alimentarem unicamente da palavra, foram obtendo sinais, correram atrás dos sinais, correram atrás de vindicação própria, correram atrás de interpretações e fizeram movimentos e mais movimentos, porque parece que eu já ouvi alguém dizendo que a mensagem morreu com o mensageiro, e não tem mais nada disso. O que eu vejo ensinando aqui no lugar onde eu moro é algo estranho, não é aquilo que a gente vê nas mensagens, é como se a mensagem tivesse morrido com o irmão Brana. As pessoas estavam nesta situação. Ou outros enganavam a si mesmos, dizendo: está tudo bem, é assim mesmo, vão tendo uma vida boa, uma vida de amor e tal, e somente isto. Mas o irmão Bruno aqui orou, dizendo que possamos estar prontos para a chuva tardia. Viria uma chuva rápida. Ele disse, no ano de 1962, que uma obra rápida rodearia a terra. Uma obra rápida rodeará a terra. E o trabalho que esta obra rápida faz em pouco tempo
é algo que não foi feito durante 2000 e tantos anos de história do cristianismo, porque o Espírito Santo teve livre acesso a corações famintos por Deus. Como ele passou 2000 anos preso pelos rios denominacionais, mas foi solto no tempo da mensagem do entardecer, então é tempo de aproveitarmos esta soltura do Espírito Santo, quando ele destilaria a chuva como orvalho, que é a sua doutrina, e nos banharmos disso, deste alimento, desta chuva de ensinamento que veio do céu, para que você possa crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso é importante esse estudo sobre o livro de Josué, mostrando o que isso representa para nós no tempo do fim, porque isso nos alerta de todos os modos, sobre todas as coisas que já temos, inclusive, aprendido quanto à doutrina de Cristo. Na mensagem, tratando de fazer um serviço para Deus, sem ser a vontade de Deus, parágrafo 231, os Mombrana nos ensina assim. Agora, como vemos, isso era então um tipo perfeito deste dia. Bem, ele está falando aqui de algo, dizendo que é um tipo perfeito desse tempo nosso. E do que ele está falando? Então eu vou ler outra vez para vocês, pela terceira e quarta vez, a mesma escritura. Quando virdes a arca da aliança do Senhor vosso Deus, e que os sacerdotes levitam a levam, partireis vós também do vosso lugar, e seguireis. Amém. Então vamos para a mensagem de novo. Agora, como vemos, isto é então um tipo perfeito deste dia. Em primeiro lugar, eles tinham uma arca. Amém? Eles tinham uma arca. O irmão Brando está dizendo que este é um tipo perfeito. Se você sabe, segundo as palavras proféticas, que os tipos não falham, ele disse, eu sou um tipologista, Deus me mostra esses tipos. Por eu não ter uma educação, um grau educacional elevado, Deus trata comigo de uma forma diferente. Ele me mostra na natureza, ele me mostra no Antigo Testamento o que aquilo representava para hoje. Foi assim que Deus expressou sua vontade, o seu plano no tempo final, porque é uma profecia por lábios gaguejantes, não é? Eu falarei a este povo, e isto tem acontecido. Então veja que ele está dizendo que é um tipo perfeito para este dia. Veja, que tipo é, irmão Brana? Em primeiro lugar, eles tinham uma arca. Uma arca, ele continua, um profeta, um anjo, e diz mais, a palavra. E repete, seu profeta, seu anjo, uma luz sagrada que os seguiu. Vejam bem, a arca na Bíblia sempre é um tipo da palavra para nós, porque a palavra de Deus estava na arca. Amém. Vê que coisa bela? Claro, não estamos falando da arca de Noé. Muita gente pode pensar, não é? Porque às vezes não sabe associar ou ver a diferença entre a arca de Noé e a arca da aliança. A arca da aliança, aquela que Deus mandou Moisés fazer de ouro, com 2 querubins por cima, com as asas tocando uma na outra, e de madeira de acácia, creio que era isso, e revestida com a lã de ouro por cima, onde estava o propiciatório, todas essas coisas, e dentro da arca estava o testemunho sagrado, que era as 2 tábuas da lei com os 10 mandamentos, a panela dourada com o maná que não apodreceu, o maná que era recolhido e ficasse de um dia para outro apodrecia, mas Deus disse para testemunho do povo de Israel e das gerações futuras, pega um pouco desse maná e coloca dentro desta panela e coloca dentro da arca, e que fique diante da glória do Shekinah. Bem, aquilo não apodreceu. Durante toda a peregrinação, aquele maná permaneceu lá. E isto tem um significado. Não importa o quanto que a coisa apodreceu por aí. Não importa se estão vivendo dos tempos passados. Não importa que se estão com conhecimento da mensagem de 20, 30, 40 anos atrás, quando não se conhecia a mensagem. E não importa se aquele ensinamento que eles tinham, a forma que apresentaram ao povo, aquilo se tornou ineficaz para as pessoas. Uma parte ficou dentro da panela dourada. E é disto que nós temos que nos alimentar. Uma parte permaneceu pura. E isto ultrapassou as dezenas de anos, desde a partida do profeta para cá.
mas ficou guardada como um testemunho, e agora quando chega no finalzinho, está isto aí puro, cheiroso, com sabor, coisa nova, alimento do dia, alimento espiritual em seu devido tempo. Isso ficou guardado dentro desta arca, ficou guardado dentro da panela dourada. Então o que tinha mais lá? Tinha a vara de Arão, que depois de seca, né, uma vara seca, um pau seco, aquilo deu flores e frutos e reverdeceu, a verdade é essa. Então essas coisas estavam dentro da arca, desta arca que estamos falando. O Mombrana está dizendo aqui que isto é um quadro perfeito, é um tipo perfeito deste dia. Em primeiro lugar, eles tinham uma arca, um profeta, um anjo, a palavra, seu profeta, seu anjo, uma luz sagrada que os seguiu. Veja bem, a arca na Bíblia sempre é um tipo da palavra para nós, porque a palavra de Deus estava na arca. Então vamos agora reverter agora para o nosso tempo, vamos dar uma volta no carretel do tempo agora e vamos ver estes oficiais gritando no meio do arraial. Quando vocês virdes os oficiais, apóstolo, profeta, evangelista, pastores e mestre, segurando a palavra do pacto, do concerto, segurando a completa revelação de Jesus Cristo, aquilo que Pedro disse, que no tempo do aparecer de Cristo, quando o sumo pastor aparecer, ou se manifestar, ou se revelar, então vocês receberão uma incorruptível coroa de glória. Nós aprendemos que essa incorruptível coroa de glória é o quê? Existe algo que não se corrompe, que não seja a palavra de Deus. Amém? Amém. Disto se trata a palavra de Deus. Vê? Então, quando vocês virdes estes verdadeiros oficiais, segurando a palavra e seguindo adiante, não importa quem ficou para trás, por Cristo, então vocês também levantai vossas tendas, deixem tudo de lado, saia desse acampamento, não importa o nome que ele tem, não importa que companheirismo, não importa qual é a interpretação, não importa qual é a ideia, o que você acha, deixe esse acampamento de lado e siga a palavra. Este é o grito dos oficiais. Mensagem: como fui com Moisés, assim serei contigo, parágrafo 96. Agora o que Josué fez? O que foi que ele pôs primeiro? Os clérigos? Não, Senhor. Ele pôs a palavra primeiro. Disse: tomai essa arca. Viu o que é tomar a palavra de Deus primeiro? No tempo de Josué era tomar a arca. Mas o Mombrana disse: aquela arca para nós representa o quê? A palavra de Deus. Amém. Isto é um fato. Isto é o que o profeta ensina para nós. Veja. O que é que Josué fez? Ele pôs a palavra primeiro. Disse: tomai essa arca. E todos vós, sacerdotes, ficam longe dela, ide atrás dela, não tenteis guiá-la, deixai que ela vos guie. Mas, irmão Brana, eu quero dizer uma coisa para o senhor. Se os chamados sacerdotes hoje, que recebem outros títulos, pastores, ministros, seja o que for, pregador, não importa, se eles tomassem seu conselho e não fossem na frente, mas deixassem a palavra guiá-los, eles não estariam aí batendo a cabeça com ponto doutrinário e matando um ao outro com arma apontada um para o outro, de forma nenhuma. Eles simplesmente se desprenderiam de seus próprios pensamentos e ideias, absorveriam para si a humildade que Jesus teve, a ponto de dizer: a doutrina não é minha, o evangelho não é meu, a mensagem não é minha, eu não tenho nada para vos ensinar, o que eu vos ensino eu aprendi de alguém, eu aprendi com meu pai. Isso foi o que Jesus fez. Então, estes chamados cristos ou ungidos, porque dizem que tem a mesma unção, porque se diz que tem o Espírito Santo, é o mesmo Espírito que estava em Jesus. Vê? Eu não encontro outro Espírito. Então, se estes sacerdotes tomassem o conselho do profeta e fizessem o que Josué fez, e se quisermos estar dentro deste paralelo de Efésios com Josué, temos que estar fazendo a mesma coisa. Então eles não diriam assim: deixa eu ver se esses parágrafos batem, deixa eu ver se esses versículos estão certos. Ah, mas isso foi para o tempo dos apóstolos. Quantas vezes falamos isso para o sistema denominacional? Quando mostrávamos para eles o batismo em nome do Senhor Jesus, eles diziam: isso foi o tempo de Pedro. E agora não estamos fazendo a mesma coisa? Senhores pastores e pregadores, e seja o que for.
quando mostramos a revelação de Deus em Cristo, o que é que eles dizem? Ah, mas isso aí é porque os apóstolos não entendiam tudo, eles não tinham revelação. Eles chegam a dizer isto, como já ouvi dizendo. Eles não conheciam tudo. Como não conhecia tudo? Se o trabalho do Elias era nos levar de volta ao conhecimento deles. Amém. Se a restauração era nos levar de volta ao conhecimento que os apóstolos tiveram. Então, eu não preciso entrar em detalhe, poderia até entrar em detalhes aqui nessas questões, e às vezes não entramos em detalhes porque achamos que vocês já conhecem pelas séries de pregações que já tivemos, estudos que já tivemos sobre a divindade e todas essas coisas. Mas o irmão que pegar um culto desse e ouvi-lo isoladamente não vai saber do que estamos falando. Então, você que ouvir esse culto, eu aconselho você a ouvir mais cultos, porque estamos falando de coisas que as pessoas presentes já aprenderam, inclusive. Não tenteis guiá-la, deixai que ela vos guie. Esse é o problema hoje. Parágrafo 97, de como fui com Moisés, assim serei contigo. Esse é o problema hoje. Tentamos ganhar a dianteira da palavra. Seguir na frente da palavra, como se soubéssemos mais do que ela. Deus diz assim, este é meu filho, a ele ouvi. Aí nós queremos dizer, este filho é o próprio Pai. Este filho é o Pai. Este filho é o Pai. Então, quando falamos isto, e Jesus dizendo assim, não, o Pai que me gerou, o Pai que me enviou. Eu tenho um Pai que é maior do que eu tenho um Pai que é o meu Deus. Então, quando nós dizemos ao contrário, seguimos na frente da palavra, tentando ensinar a palavra, ao invés da palavra nos corrigir, como fez ali, quando Jesus tinha 12 anos, nós é que queremos corrigir a palavra, como se tivéssemos certos e a palavra errada. E fazendo isto, dizemos que Deus é um mentiroso. E dificilmente você encontrará uma pessoa dizendo assim, Deus é mentiroso. Você não vai ouvir isto. Mas isto é feito constantemente quando se diz algo que Deus não disse, afirmando que foi Deus que disse aquilo. Então estamos fazendo Deus mentiroso. E isto está nas cartas de João. Diz, mentiroso fez, porque não creu no testemunho que Deus deu acerca de seu filho. Que testemunho foi que Deus deu acerca de seu filho? Este é meu filho amado. Este é meu filho. Vê? Quando você diz que o filho é o próprio Pai, você chama Deus de mentiroso. E você pode até passar por alto quando você lê estas coisas na mensagem, mas os oficiais continuam gritando, preste atenção nisto, temos que reler tudo isso e aplicar isso para o dia de hoje, para o tempo que estamos vivendo. Não siga na frente da palavra, pare, não importa quanto tempo você já adiantou, não importa quantas coisas você já pregou. Um pastor disse para mim, agora vai ser diferente, você aí dizendo agora que Jesus não é o próprio Pai, e temos ensinado tanto tempo que é, e agora isso vai causar confusão, e estava tão bom assim, e agora o povo vai ficar tudo confuso. Eu disse, que confusão, se estamos recebendo instrução verdadeira? Não tem confusão nenhuma aqui, meu colega. Não é? Pastor fulano estava assim. Não tem confusão aqui. Se o irmão Brando disse que Melquisedeque não era Jesus, por que não é? Ah, mas eu já preguei que Melquisedeque era Jesus, então o que eu tenho que a ver com isso? Problema seu, né? Então tem humildade de chegar diante do povo e dizer, aquilo que eu preguei estava errado, mas quem tem coragem de fazer isso? Quem tem coragem de fazer isto? E depois queremos que um ministro aí, assembleiano, ou batista, ou seja o que for, tenha a humildade de chegar diante do povo e dizer, estamos errados na nossa doutrina, estamos errados no nosso batismo. Queremos humildade dos outros, não queremos mostrar humildade, não somos exemplo e queremos que os outros dêem exemplo. É complicado, não é? Pois bem, parágrafo 98, aliás, ainda 97. Esse é o problema hoje, tentamos ganhar a dianteira da palavra e passarmos por um lado. Sabe o que é passar por um lado? A palavra está seguindo aqui, olha. Aí eu quero pegar a dianteira dela, eu passo por um lado aqui, vou lá na frente e vou embora. É assim que estão fazendo. A Bíblia diz uma coisa, eles passam aqui, olha na frente, diz outra lá. E chama o povo, corram para cá, aqui está bom, aqui tem mais gente, aqui o movimento é maior. Vê? E esquecem a palavra. Agora, isso não quer dizer que a palavra está para trás. A palavra sempre estará na frente, porque ela não está atrasada. Agora, quem se adiantar a palavra, saiu do extremo e está caindo em outro extremo. Vê? Eu deveria ter trazido a carta da irmã, vocês iam ver agora o que seria isso, né? Mas eu disse que era para outro dia. Pois bem, ele diz aqui, então nós tentamos ganhar a dianteira a palavras e passarmos por um lado, e fazermos a palavras convir a isto, ou tentamos fazer a palavra ser conivente.
É isso, a palavra é conivente, é isso mesmo? É? Tentamos fazer a palavra convir ou se tornar conivente, quer dizer, queremos que a palavra concorde com o nosso problema, com o nosso erro. Queremos que a palavra concorde, aí ficamos procurando ajustezinho para dar certo. Para dar certo. E nunca dará certo. Deus nunca aceitará nenhum arranjo quanto a isto. Aí ele diz, e fazemos a palavra convir a isto, e a palavra convir aquilo. Abençoados sejam seus corações. Eu imagino o irmão Branda dizendo isto, né? Corações, né? Puxa, que povo tão bonzinho, oh, que coração abençoado. É, irmão, você sabe, a palavra concorda com isso. Eu fiz isso, fiz aquilo, mas você sabe, a palavra diz que a carne é fraca. É, irmão, abençoado seja o seu coração. Isso você não imagina para onde está indo. O que nós precisamos hoje é seguir a palavra. A palavra guiou no caminho. Quando chegaram ao Jordão, ele se abriu e eles atravessaram. Em sua primeira campanha, ele colocou as primeiras coisas em primeiro lugar. Ele tinha uma razão para aquilo. Ele tinha uma razão porque Deus o tinha comissionado. Fiquei com a palavra. Deixe que a palavra o faça. Fique com a palavra. Cada campanha, eles saíam na batalha, porque Deus o tinha encarregado de colocar a arca primeiro. Depois que a arca saiu, que saiu então? Cantores, tocadores de instrumentos, antes que a luta acontecesse. Aleluia! Isto é o que precisamos hoje. Amém! O que é que ele está dizendo? Depois que a arca saiu, o que saiu então? Cantores, tocadores de instrumento, tudo. O que é que acontece? A palavra fica para trás e está os cantores lá na frente, cantando coisas que não é de acordo com a palavra, cantando letras de hinos, de músicas que chamam de hino, de gospel, seja o que for, que não tem nada a ver com as escrituras. Aí também vai os tocadores, com ritmos infernais que saiu das profundezas do inferno, e eles dizem que estão louvando a Deus, não é? Como eu sempre digo, forró de pé de serra. E eles dizem que aquilo é louvor a Deus, que Deus sagrado, é aquela coisa toda. Eu não sei onde eles encontram isso, eu não sei onde esses ministros encontram essa inspiração. Quando eu digo que não sei, não é que eu não saiba. O que eu quero dizer é que eu não encontro essa inspiração na palavra, que dê sustentação para isto. Mas quando eu vejo esse tipo de coisa e não combina com as escrituras, não combina com os salmos de Davi, com o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, não combina com um tipo de música sacra, que é o mensageiro de Deus disse que deveria ser para louvar a Deus, quando ele diz, eu gosto de bons cânticos. E eu não acredito que o William Branham gostasse de ouvir rock evangélico, porque ele diz que aquilo é um ritmo e saiu das profundezas do inferno, e assim muitos outros ritmos que ele falou, né? Mas o que acontece? Esta é a palavra de Deus? Sim. Os conselhos que o William Branham trouxe é a palavra de Deus para você? É ou não é? Então, quando se faz ao contrário, você saiu de lado e passou na frente da palavra e diz, olha, tá bom aqui, está bom, estamos crescendo assim. O que é que acontece? O Jordão não se abre para você. O Jordão não se abre para você. Vê? E quando não se tem o Jordão aberto, seguirá com a sua própria ideia, sua própria interpretação, porque não fez morrer a si mesmo. E isto quer dizer que nunca alcançarão a completa revelação de Jesus Cristo. Nunca terão o suficiente do Espírito para subir no rapto. E quando eu digo que eles não têm suficiente do Espírito, é porque não têm suficiente da palavra. Porque a palavra e o Espírito é o quê? A mesma coisa, disse William Branham. Pois bem. Parágrafo 100. Isto é o que precisamos hoje. O que tivemos nesta manhã? Cantores, instrumentos, tocando música, regozijo. Então, põe a palavra primeiro. Leia a palavra. Então a batalha começa. Nós estamos destinados a ganhar. Só temos que ganhar. Fique certo com ela. Guarde as direções dela e ele te guardará na hora dos apuros. Amém. Mas cantores, se vocês não observarem a palavra, se vocês não observarem que conselho William Branham disse a respeito dos cânticos, se você não observar que conselho Deus nos trouxe nesses últimos dias a respeito do instrumento, do ritmo, da música, se você não observar o conselho que Deus trouxe para nós a respeito da ordem e decência, do comportamento,
Então, não diga para mim que sabe o que é cruzar o Jordão, não diga para mim que sabe o que é obter o Espírito Santo, porque você está deixando o Espírito Santo de lado e ele vem a você na forma e através da palavra. Não tem outra forma. Mensagem Dia da Vitória. Eu não entendo porque essa mudança de parágrafo, mas no inglês é o 127 e o 128. A tradução que foi feita pela palavra original é o 58 e o 59. Mas vamos lá. Mensagem Dia da Vitória, 21 de abril de 1963. Agora descobrimos... Bem, eu posso até adiantar para vocês porque a mudança de parágrafo. É que os parágrafos, na tradução aqui, que fizeram os irmãos da palavra original, digamos, um parágrafo tem ali quase 15, 16 linhas. E os irmãos da América, quando eles transcreveram da fita para o papel, eles fizeram parágrafos de 6 linhas, 7 linhas, então por isso... Uma literatura traduzida por um grupo de irmãos terá uns 300 parágrafos e outro terá apenas 100. Não é? A única problema que dá é quando você vai conferir as coisas. Então, por isso eu já tenho esse trabalho de ver em um e outro para adiantar aqueles que pesquisam a mensagem. Vamos lá, parágrafo 58 da tradução brasileira. Agora descobrimos que Josué, bem, naquela hora ele orou e o Senhor lhe disse o que aconteceria. E ele teve um dia V, que é um dia da vitória. Ele venceu. Então, quando ele venceu o rio e chegou do outro lado, o que ele fez? Ele pegou a arca, pois a palavra estava dentro da arca. Amém? A palavra estava dentro da arca. Por isso, a arca para nós representa a palavra. Ele apanhou aquilo primeiro. Então os cantores e os demais vieram atrás dele. Por isso o nosso título é o quê? A colocação da palavra. Colocando ela no seu devido lugar, que é na nossa frente para seguirmos. Vê? Mas a arca seguiu primeiro. Quando Israel ia para a batalha, a primeira coisa que ia na frente eram os cantores, e os cantores seguiam cantando. Então eles tocavam as trombetas e assim por diante. Então a arca era movida. Então, quando a arca se adiantava, então eles colocavam a arca no chão e a batalha começava. Observem. Mas agora, quando Josué tomou a palavra primeiro e colocou a palavra primeiro, ele atravessou Deus lhe havia dito, como fui com Moisés, assim serei contigo. Não falharei contigo. Eu estarei contigo. Ninguém ficará diante de você todos os dias de sua vida. Eu estarei bem ali. Não tem mais o que acontecerá. Eu estarei bem ali. Então, com uma comissão como esta, o que poderia Josué fazer a não ser colocar a palavra primeiro? Com uma comissão como esta, o que mais você tem que fazer? O que mais você tem que fazer quando você tem uma comissão como esta? Eu vou estar contigo. Agora, Deus prometeu isso para nós também, não foi isso? Não te deixarei, não te desampararei. Quando você for questionado, não fique preocupado com o que a vez de responder. Por quê? Você já ouviu tanto, já leu tanto, que ele diz, não fique preocupado, aquilo já está em você. Então, na hora própria, eu colocarei as palavras em tua boca. Agora, você acha que você terá um súbito impulso assim de algo que você não sabia? Não é dessa forma. É algo que você já tinha lido, já tinha visto, já tinha ouvido sobre aquilo. Por isso, bem-aventurado o que lê e o que ouve, que no tempo próprio aquilo vem à tona e você pode dizer, está escrito, Satanás. Está escrito, eu fico com o que está escrito, vê? Então você tem a sua comissão, como Josué teve. Veja, com uma comissão como esta, o que mais Josué podia fazer? A não ser colocar a palavra primeiro. Amém. Aí está você. Amém? Aí está você. Com uma comissão de Deus, coloque a palavra primeiro. Isso trouxe um dia de vitória. Isso tem que vir, isso é tudo. Ele colocou a palavra primeiro e o que aconteceu? A primeira a descer, a água foi a arca. Vê? E quando isso aconteceu, o mar se abriu, ou melhor, o rio, e eles atravessaram. Então, o que ele faz depois que chega ali? Qual é a primeira coisa que acontece? Quando ele chega ali do outro lado, ele descobre que todos eles estão cercados por causa do seu medo. Quando se apoderou dele? Mas um dia,
ele se encontrou com o capitão-chefe. Ele teve outro dia de vitória. Ele lhe disse exatamente o que fazer. E as muralhas de Jericó caíram. Como ele fez isto? O homem natural, olhando através das lentes ali, dizia: agora tu me trouxeste até aqui, e aqui estou, veja a oposição. Ora, eles estão todos do lado de dentro com suas fundas. Se alguma vez nos aproximarmos daquela muralha, ai de nós! Eles têm pedras ali em cima, grandes fundas. Eles possuem lanças, eles possuem arcos, eles têm tudo colocado ali. E eles apenas... Mas veja, Josué colocou Deus primeiro. E quando ele... Não é como você chegará lá. Não é como você chegará lá. Isto é, com Deus. Apenas siga se movendo. Siga a palavra. Ele disse, marchem ao redor por 7º dia, marchem 7 vezes. E na última volta, façam soar a trombeta. Deus ordena que tire fora o natural e que o espiritual possa se mover e a muralha cair. E eles seguiram adiante e tomaram a coisa. Amém. Amém. Irmãos, temos falado tanto sobre cruzar o Jordão e possuir a terra. E nas palavras simples do irmão Brando, ele nos mostra todo o processo, como isso deve acontecer. O que podemos dizer até aqui com todas essas palavras que temos ouvido? Você só conseguirá cruzar o Jordão se a palavra ir na sua frente. Você só poderá chegar do outro lado se a palavra estiver na sua frente. Você só poderá possuir a terra, só poderá possuir Canaã, vencer os adversários. E onde está o maior inimigo? Está em você mesmo. Esta muralha que você tem que derrubar. Mas para isso acontecer, a palavra de Deus tem que ser em primeiro lugar. Porque quando você titubeia e diz, mas que... Hoje, eu estava vendo 2 senhoras passando e um dizendo assim, uma mentirinha dessa não faz mal a ninguém. Se ele perguntar, mas filha, para que é esse dinheiro? Ela não precisa dizer para o que é, não custava nada dar uma desculpa. Vê como são? Então eu pude perceber que para as pessoas tem mentira que não mata, que não prejudica, que não vai ofender. Então não tem problema nenhum ser dita. Quando você faz isto, você passou na frente da palavra. Porque o mentiroso é filho do diabo. E não tem mentirinha nem mentirona. Mentira é mentira. Vê? Então tem muitas formas de entendermos estas coisas. Teríamos muitos exemplos para dar aqui. Mas saiba disso, quando não se coloca a palavra em primeiro lugar, então esqueça uma nova vida, um novo eu, renascido do Espírito para possuir a terra da promessa. Porque primeiro a palavra de Deus tem que estar na sua frente. No sermão Memoriais de Deus, parágrafo 57, o irmão Branda disse, e quando ele disse, primeiro tomai a arca e marchai, e quando os pés desses sacerdotes tocaram esse Jordão, não importou quão impetuoso estava e quanto estava cheio, se abriu ante a eterna palavra de Deus, porque a palavra estava na arca. Jesus disse, céus e terra passarão, mas minhas palavras nunca passarão. Assim que Josué, sabendo que sua palavra deveria descansar sobre a palavra de Deus, ele pôs a palavra de Deus primeiro. Amém. Mensagem presumindo, o irmão Brando ainda te diz assim, sigam simplesmente em marcha com a palavra. Ponham a palavra na frente de vocês e sigam sua marcha. Amém. O conflito entre Deus e Satanás, parágrafo 74. Não há maneira de penetrar a palavra de Deus, quer dizer, rompê-la. Ela está completamente fortificada por todos os lados com assim tem dito o Senhor, assim tem dito o Senhor. Em todo o teu caminhar, teu falar, teu negociar, tuas associações e tudo demais, ponham a palavra de Deus na frente. Amém. Vamos nos colocar de pé? E vamos entender agora, nesta última expressão do William Branham, como foi feito para cruzar o Jordão. O que aconteceu com aqueles que cruzaram o Jordão? Eles sim se moveram do seu acampamento, mas só depois que viram a arca se movendo. Só depois que a palavra de Deus disse, olha, tem algo mais aqui que vocês precisam entender. Olha, temos que voltar a ler as mensagens de novo, porque vocês deixaram passar por alto. Olha, aquela parte da Escritura, vocês estão engolindo aquilo. Temos que voltar lá. Então a palavra de Deus começa a se mover. Então só daí é que você então começa a se mover atrás da palavra. Deixa ela ali na frente, que assim que aquilo estiver no Jordão, ele se rompe
para você. Mas você diz, mas como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou colocar a palavra de Deus em primeiro lugar? Como é que eu vou deixar que a arca primeiro cruze, primeiro entre nas águas do Jordão para que ele se abra? Ele está dizendo aqui, em todo o teu caminhar, a palavra de Deus na frente. Teu falar, a palavra de Deus na frente. Teu negociar, a palavra de Deus na frente. Tuas associações, a palavra de Deus na frente. Agora, claro que aqui ele primeiro disse caminhar, porque você não fica parado, você sempre está se movendo em direção a algo, você sempre está indo para algum lugar. Sempre você está indo para algum lugar. E isto trata tanto do lado natural, de você colocando a planta dos seus pés, como também a tua mente sempre divagando, sempre viajando, sempre a caminho sempre em busca de algo. Eva estava em busca de conhecimento, mas ela não colocou a palavra de Deus em primeiro lugar. Então, para você cruzar o Jordão, para que você possa cruzar o Jordão, o que é que você tem que fazer? Colocar a palavra de Deus diante do teu caminhar. Vamos ver até onde você vai, vamos ver aonde você entra, vamos ver o lugar que você vai com a palavra de Deus na sua frente, você seguindo a palavra. O que é que diz mais? Teu falar. Então coloque a palavra de Deus na frente e veja o que você vai falar segundo a palavra de Deus. Veja se os conselhos que você dá é da palavra. Veja se as respostas que você dá está de acordo com a palavra. Veja se o que você fala, como você interage. E já pensou um contador de piadas seguindo a palavra? Já pensou a palavra na frente e um contador de piadas imundas e sujas? E quando conta uma, tem mais uma, tem mais uma, tem mais um, e aquela coisa, e vai. E o que acontece é que muitos pregadores se tornaram contadores de piada nos púlpitos, ou entre as pessoas, ou quando estão com os irmãos. E parece que nunca muda. Você encontra eles 10 anos depois, é do mesmo jeito, e são conhecidos por isto. Por esta índole, por este comportamento. O que é que falta acontecer? Cruzar o Jordão. E para cruzar o Jordão, colocar a palavra de Deus diante do teu falar. Mas aqui diz, teu negociar também. Então, a tua compra e venda, o teu comprar e vender. Coloque a palavra de Deus diante disso. Aí aqui fala, tuas associações. Então, o que é associações? Quando você se associa a algo, se junta a algo. Então, aqui trata de tudo. De amigos com quem você anda. Diga-me com quem anda, diga com quem tu és. O William Branham disse, diga que tipo de música você gosta de ouvir. O tipo de literatura que você costuma ler. A classe de pessoas com as quais você se associa. E eu direi que tipo de espírito está te dirigindo. Então aqui está, coloca a palavra de Deus diante de tuas associações. As pessoas com quem você se associa. Então isso poderíamos entrar em vários detalhes. Companheiro de trabalho, amigos, pessoa a quem está sempre junto, interagindo, conversando. Quando se trata de se associar com alguém, a questão do noivado, do namoro, do casamento é uma associação. Então coloque a palavra de Deus em primeiro lugar. Se quer cruzar o Jordão. E ele diz, e tudo mais, ponha a palavra de Deus na sua frente. Amém. Amém. Senhor Jesus, te pedimos e te rogamos no nome de Jesus Cristo, teu Filho, que o Senhor ajude-nos pela tua graça a compreender a cada dia a tua palavra, Senhor. Nos ajuda, Senhor, nessa passagem do Jordão, nos ajuda nesta tomada de posse da terra de Canaã, porque temos que expulsar tudo aquilo que não é próprio, tudo aquilo que não é teu, Senhor. Claro que quando pensamos nos amorreus, nos filizeus, nos peruzeus, nos heteus, jebuseus, girgazeus, todos aqueles que possuíam a terra de Canaã, sabemos que tudo isto tem um significado nesse tempo do fim. E sendo que o nosso maior inimigo somos nós mesmos, é o nosso eu, é o nosso ego, nosso egoísmo, nosso pensamento, nossa interpretação. Ó Senhor, então ajuda-nos, que possamos mortificar nossos corpos, mortificar nossos pensamentos, e que possamos dar preeminência à Tua palavra, dar preeminência ao Senhor, e assim vencermos todo o adversário, Pai. Porque aonde o inimigo pode nos derrotar, não sei em nós mesmos, sendo que a maior batalha está sendo travada é na nossa mente. Então que o capitão do exército de Jeová, aquele mesmo que se apresentou a Josué diante das muralhas de Jericó, e lhes deu todas as dicas de como destruir aquelas muralhas, que este mesmo anjo, como disse o teu servo profeta, eles tinham a arca, um profeta e um anjo. Ó Senhor, que este anjo do Senhor possa nos ensinar, que o anjo forte, o Deus Todo-Poderoso, o Espírito Santo, possa
nos convencer a cada dia da morte, do pecado e do juízo, possa nos dirigir a toda palavra, possa nos alertar para todas as coisas, possa realmente nos convencer, no melhor sentido da palavra, nos convencer e nos deixar então preocupados com a nossa situação e assim tentarmos melhorar as nossas vidas, não por nós mesmos, mas pela direção do Senhor, pela direção da Tua palavra. No nome de Jesus Cristo, oramos por esses pedidos de orações que foram trazidos até aqui. Que o Senhor atenda a necessidade desta alma. E ele pede por sua esposa também, e Tu conheces todas as coisas. Dá-lhe o desejo do seu coração, Pai, e que este coração seja dirigido pela Tua palavra. Então assim o desejo do seu coração será o desejo do Senhor. E assim todos nós que temos um pedido e um rogo a fazer a Ti, a igreja presente e os irmãos que estão nos ouvindo à distância, que todos possamos ser abençoados pelo Senhor e agraciados pela Tua presença. No nome de Jesus, o Teu Filho, nós pedimos e Te agradecemos. Amém. Amém. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde, e até nos encontrarmos outra vez. Até o culto de sexta-feira, se o Senhor nos permitir.